Preciso contar uma história. Preciso contar uma história que está ardendo no meu coração faz aí 2 semanas. Atos 12. Eu vou ler a Bíblia e depois eu vou contar a história. Atos 12. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso. Difícil para quem tem problema de dicção, essa frase aqui. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Aí está o detalhe, está o segredo espiritual do rolê todo, né? E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. E agora onde eu quero chegar, antes de contar minha história para vocês. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor. De repente, um pouco antes o pessoal estava orando e agora apareceu o anjo. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se... Aí estão os detalhes, né? Porém não sabia se, de fato, o anjo estava libertando. O anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Vamos lá. Eles passaram pelo primeiro. Um anjo entrou na cela. Algo sobrenatural depois de muita oração da igreja por Pedro. E agora vamos prestar atenção no que aconteceu. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo, ó quem está querendo aparecer aqui, pelo primeiro, pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. O portão se abriu sozinho, ou seja, as coisas físicas respeitam e estão debaixo das coisas, as coisas espirituais estão acima das coisas materiais, né? O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua já libertos, né? Já liberto Pedro, e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer." Forte, né? "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes", representando aqui o mal, né, a quem está atacando, "e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer." Queriam matar da mesma forma que mataram Jesus, né? Mataram Tiago ali no começo do capítulo, né? E vamos continuar aqui. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos.
Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu, agora vamos entrar numa outra parte sobrenatural, que a normalidade que a pessoa age aqui é de impressionar. Vê lá. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali orando. Ele bateu na porta e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Agora a parte um pouco mais sobrenatural é a naturalidade dos crentes aqui. Você está maluca, porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Não é Pedro, é o anjo dele. Olha o nível de sobrenatural que os caras viviam. Não é Pedro não, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Até aqui tá bom. Pessoal, eu vou tentar ser breve. Faz 25 anos. Eu tô com 45 agora. Era mais ou menos 2020, 2021, eu tava na faculdade. Uma prima minha me convidou para ir para casa dela do interior. Eu não lembro se era Itatiba ou Atibaia, lá no meio de São Paulo, aonde tem aquelas estradas gigantes, assim, estrada que alcança até a capital, atravessa São Paulo, e aquelas estradas assim retas, né? Agora vamos voltar no cenário, pessoal. Eu era um adolescente, tomava uma às vezes, eu estava com 2 amigos meus, que são irmãos. A gente chegou na quinta-feira a gente chegou na casa da minha prima, ficamos quinta, sexta, sábado, domingo a gente voltaria para Santos, que era onde eu morava. No meio da tarde, conversando com o vizinho, conversando com galera, naquela época não tinha Google, WhatsApp, não tinha as redes sociais como tem hoje. Conversando com a galera, a gente descobriu que ia ter rodeio. Ia ter rodeio em Serra Negra, ia ter rodeio em Itatiba ou Atibaia, eu sempre confundo as 2 cidades. Ia ter rodeios na região. Final das contas, eu, cheio de vontade de fazer festa, como eu era, meus amigos iguais, jovens iguais, solteiro, jovem, a gente foi pro rodeio na quinta, a gente foi pro rodeio que não era em Itatiba nem Atibaia, era longe, era em Serra Negra, assim. Era na outra cidade, assim. A gente foi pro rodeio na quinta, a gente foi pro rodeio na sexta, a gente foi pro rodeio no sábado. O carro era meu e o seguro do carro só cobria eu. Então o que aconteceu? Eu fui dirigir quinta de madrugada depois do rodeio, sexta e sábado. Domingo de madrugada, já tinha celular, não tinha tantas redes sociais, mas já tinha celular. Domingo de madrugada, domingo cedinho ali, 5, 6 da manhã, a minha mãe começa a me ligar. A minha amada, falecida mãe começa a me ligar. Onde você tá? E doida. Querendo, como diz o mais antigo, querendo comer meu fígado. Eu tô chegando. E eu na estrada. O que aconteceu de ruim, pessoal? Depois de 3 noites de noitada, algumas cervejas, que na época eu nunca fui de beber muito, e alguma cerveja, pessoal, o olho começou a fechar. Pessoal, o olho começou a fechar. Não tem como você brigar contra o cansaço. O sono é um dos algumas vezes o sono é um dos piores inimigos. Assim, é algo incontrolável. E naquela época eu tinha minhas bandas de rock, eu escutava muito heavy metal. Eu nunca gostei assim, nunca fui fã de música sertaneja. Eu ia pro rodeio porque tinha mulher bonita. Tem mulher bonita, eu vou pro rodeio, né? A cerveja e o rodeio era os shows lá, a música sertaneja lá, Rio Negro e Solimões, sei lá quem que cantou. Várias duplas sertanejas, né? Na época nem era o tal
do sertanejo universitário, era sertanejo mesmo. E, pessoal, eu lembro que eu dirigindo naquela reta que ia chegar na casa da minha prima, em Itatiba, eu acho que é Atibaia, não lembro. Eu naquelas retas ali, entre Campinas, Serra Negra, São Paulo e Itatiba, aquela reta que eu não lembro, faz 25 anos eu não lembro o número, eu não sei nem o nome da rua de casa, eu não lembro que rua que era lá, o nome da rodovia, né, o nome da rodovia, e eu naquela reta, o meu olho fechou, pessoal, o meu olho fechou. O que aconteceu? Eu tava dirigindo, escutando os heavy metal doido que eu gostava na época eu tinha banda de rock, banda de heavy metal, tocava bateria, dava uns gritos nas bandas lá e aqueles rock bem doido que eu escutava, e o meu olho fechou. A hora que eu cheguei na curva, e sempre bem na curva, sabe? Eu indo, o meu corpo tava desligando, o meu olho tava fechando, quando, de repente, o meu amigo, que estava aqui do meu lado, dos irmãos, o irmão mais velho, né? O irmão mais novinho estava aqui dormindo, deitou no golzinho e dormiu, no banco de trás. E o mais velho estava com a cadeira reclinada, dormindo do meu lado. Quando, de repente, esse meu amigo me acorda. A hora que eu virei para agradecer ele, eu acordei assustado, eu dormi no volante. Literalmente eu dormi no volante depois de tanta festa, tanta noitada e alguma cerveja. Eu acordei e olhei para ele. A hora que eu acordei e olhei para ele, ele estava dormindo completamente. A hora que eu vi que aconteceu, provavelmente um anjo, provavelmente o Espírito Santo, algo sobrenatural me acordou, me empurrou assim, me bateu no meu ombro, tipo assim, acorda. Eu acordei assim com a respiração ofegante, muito ofegante, e continuei dirigindo. Eu aumentei o heavy metal no carro, tinha uma garrafa de água, eu lembro, eu joguei água na minha cara, e a minha mãe me ligando, vem, que quero ir embora, quero descer para Santos. A minha mãe me ligando desesperada, brigando comigo, o meu olho fechando. E de novo, mais estrada, eu não estava perto de Itatiba ou Atibaia. Eu não estava perto de Itatiba, eu estava longe, e daqui a pouco de novo o corpo cedeu, reta, aquelas retas assim infinitas que tem lá no meião de São Paulo, no interior de São Paulo, reta, de novo, aconteceu, não foi uma vez, foram duas vezes, de novo o meu corpo cedeu, o meu olho fechou, eu abria o vidro, eu tentava me manter acordado, então o som alto, água na cara, comendo chiclete e o vidro, aquele vento gelado da madrugada batendo na minha cara ali, amanhecendo na verdade, batia na minha cara e eu tentando me deixar acordado, até que uma hora, nas curvas você fica acordado, só que na reta, o pior inimigo do sono é a reta, porque você relaxa, naturalmente relaxa ali, você olha num ponto longe lá e vai, e aconteceu pela segunda vez, pessoal, não foi uma vez, aconteceu duas vezes. A hora que eu tava assim, indo, meio que desligando, você tá com o olho aberto, mas tá dormindo, de repente, de novo, um anjo do Senhor me cutuca forte, assim, tipo, bate em mim, assim, com força, eu acordo, desperto ali, daquele sono, com o olho já fechando, eu olho de novo para esse meu amigo, e ele dormindo profundamente. Aonde que eu quero chegar, pessoal? Final dessa história, para esse vídeo não ficar tão comprido como já está. O céu invade a terra. Acredite no sobrenatural de Deus. O céu invade a terra. A gente leu aqui em Atos 12. Aconteceu comigo. Eu não vi um anjo, mas eu tenho certeza absoluta que tinha algo sobrenatural naquele carro, porque o meu amigo não me acordou. Ele só foi acordar lá a hora que eu cheguei na casa da minha prima, a casa de campo da minha prima.
E o sobrenatural de Deus existe, pessoal. Crê em Deus. Crê em Deus. Quando a gente ora e pede para Deus dar ordem aos anjos dele para cuidar da gente, com certeza absoluta, ele cuida. Naquela época eu estava bem longe de ser crente ainda. Eu fui aceitar Jesus Cristo anos depois, 10 anos depois, mais de 10 anos depois daquele episódio ali. Eu estava na faculdade ainda, eu era um jovem de 20, 21 anos talvez, e Deus já estava cuidando de mim, e Ele cuida de você também. Ore, peça a proteção de Deus para você e para sua família. Tamo junto.